Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Precisamos discernir o tempo em que vivemos. A igreja está sendo assolada. A igreja está sendo abafada. Primeiro, uma peste chamada Covid-19, em que os governantes proibiram que as igrejas fossem abertas, fazendo com que as pessoas se afastassem da igreja e muitos não retornassem mais. Sabe, amado, é tempo de reedificação da alma, do pensamento, da estrutura emocional, da fé. É um tempo novo, porque o mundo está loucamente se dirigindo ao lado oposto de Deus. São muitas diversões e entretenimentos na internet. São muitas coisas que ocupam o pensamento. E as pessoas têm menos tempo, cada vez mais, para Deus. Quem lê diariamente a Bíblia? Quem conversa com Deus 10 minutos? Quem fica orando a Deus, buscando pelos seus? Quem está edificando o seu espírito para que a sua alma não se perca? Jesus está às portas. Quer creiam, quer não creiam. Todos os avisos que estão sendo dados por todas essas pessoas que Deus tem usado, crianças, adultos, idosos, falam a mesma coisa. Tive um sonho, vi Jesus e ele me disse que está voltando. Mas quantos creram? Quantos mudaram? Quantos não desistiram de Deus ao invés de desistir até dos seus sonhos? Porque deixa eu lhe dizer uma coisa: a morte é o ponto final. Tudo que você sonha, tudo que você conquista, fica na morte. Falando claramente para que você entenda. É só anunciar que uma peste está aí e as pessoas desorientadas tomam picadas, ficam em casa, fazem tudo para não morrer. Ou quase tudo. Não exercitam a sua fé. Em Israel havia um rei. Esse rei amava Deus. Tirou as coisas erradas que estavam em Israel por amor a Deus. Mas ficou doente. Uma doença que os entendidos que se chamavam médicos da época, que tinham pouco conhecimento, diziam que era doença para a morte. Esse rei não pediu ajuda a Deus. Fez tudo o que esses médicos tentaram fazer de tratamento de medicina natural, de plantas, de tudo mais, para escapar da morte. Mas não buscou a Deus. Incrível, né? Amava a Deus, fez o que era reto diante de Deus, e no momento que ele precisava de Deus, não buscou. E se buscasse, Deus teria curado. Porque eu sei, porque o profeta que vivia naquela época assim falou. Para de preocupar. Que tempo você está vivendo? O tempo das notícias ruins? Você teme pela vida? Tema antes pelo inferno. Cuidado. Ao temer pela vida ou amar sua vida demais, você se afasta de Deus e tenta loucamente conseguir as coisas desse mundo. Que loucura! Porque Deus não nos terá por inocentes? Porque Ele levanta vozes em todos os quatro cantos desse mundo para anunciar o Evangelho. Para dizer que Ele é tudo e Ele é o Deus do impossível. Como você está gastando o seu tempo? De que forma você vive na sua fé?
Ainda há fé aí? Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, achará porventura fé? Quantas picadas você tomou para não ir para a cova? Eu lhe digo, quantas orações você fez a Deus para não precisar desse desespero todo? Amado, amada, precisamos discernir o tempo. A vida, tenha você medo ou não, vai embora. Ninguém segura a vida. O dia marcado para ela ir embora foi estabelecido por Deus, está no caderninho dele. Você pode ser o homem mais rico do mundo, como Jobs, e a morte, quando chega, consome, leva. Ela tem ordem de Deus para agir e age. Agora, se você morrer espiritualmente, você não verá mais a face de Deus, não estará do lado de Deus, não viverá a sua eternidade em Deus. Porque uma coisa o diabo faz muito bem, engana as pessoas criando muitas seitas e falsas religiões, falsas, que a sua base está toda inspirada nas Escrituras, mas desvirtua a interpretação, desvirtua parte da Bíblia, cria sistemas humanos, dogmas humanos, doutrinas humanas, como Jesus diz, vocês são mais religiosos do que crentes, porque você segue as tradições de seus pais, mas não obedecem os meus mandamentos. Dizem assim, Senhor, Senhor, verdadeiramente eu sou Senhor. Então por que não me obedecem? Porque abraçam o mundo e querem as coisas do mundo? Jesus manda te dizer, o seu tempo está chegando ao fim. E ele não diz isso para uma pessoa, não. Ele diz isso para a raça humana. Ei, humanidade, seu tempo está chegando ao fim. Abraçarão o quê? Abraçarão o quê? Reedifique os seus muros. Busquem a cidade santa. Qual é a cidade santa? É onde a presença de Deus se manifesta. Em que lugar se manifesta a cidade santa? Na Santa Igreja. Para isso você tem que ter discernimento e conhecimento para não ser enganado. Porque com tantas seitas e tantas religiões vazias, você pode ser enganado, tomado, dominado. E dentro de uma religião quase pagã, que te faz ser idólatra, adorar imagens, ou te faz fazer coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus, como sacrifícios. Porque o único sacrifício que Deus aceita é o de Jesus Cristo. E esse sacrifício já foi feito. Deus não te pede sacrifício nenhum. Só te pede que você o obedeça. Que não se agarre ao pecado. Que faça as coisas de forma certa. E para de seguir doutrina humana. Ei, a argumentação não pode te levar para longe de Deus. Tem gente falando coisas loucas aí que não está na palavra. E usa a palavra para justificar o que fala. Cuidado. Você pode estar dentro de uma igreja, achar que está certinho e estar desagradando a Deus. Porque estudam demais a palavra, mas tem heresias. E você não as discerne, porque são bem argumentadas. Não busque o argumento humano. Busque a revelação do Espírito Santo. Eu tenho a revelação do Espírito Santo. Sim, porque eu amo o Espírito Santo. Eu busco o Espírito Santo. E quando eu falo, eu peço ao Espírito Santo, por favor, usa minha boca. Sabe? É tempo de discernir o tempo que você está, a vida que você leva, o mundo. Para de sonhar demais nesse mundo. Sonha com Deus.
Sua eternidade não está nesse mundo. E não duvide que você é eterno, porque esse corpo perece, mas a sua alma é parte de Deus. Ela não pode ser destruída. Nem Deus a destruirá. Ela é viva. É por isso que Jesus diz: o que dará o homem pela sua alma? O que dará o homem pela sua alma? Porque a sua alma é eterna. O próprio Senhor Jesus disse que somos eternos, que viveremos eternamente fora desse corpo. Teremos um corpo glorificado. Vai lá ler Coríntios. Você vai ver Paulo falando sobre o corpo glorificado. O corpo que não conhecerá enfermidade nem morte. Deus fez esse corpo físico, mas te dará um corpo glorificado que não conhecerá a corrupção e não será entregue à maldade. A palavra será colocada no coração de cada um, e todos a saberão e ninguém pregará para ninguém. Entenda, amado, entenda, amada, é tempo de parar, edificar os muros. Em Jerusalém, a velha Jerusalém, quando o inimigo veio e assolou a cidade e levou cativo para a Babilônia o povo de Israel, porque pecavam continuamente contra Deus e não se arrependiam. Tinha outras seitas, outras religiões, adoravam outros deuses, como hoje a gente se vê aí em umas falsas religiões que fica adorando um Deus A, B, C, D, né? Neemias foi até Jerusalém vindo do exílio, porque ele estava também preso em Babilônia. E com a permissão do rei, ele foi até Jerusalém ver em que estado de coisas tinha ficado Jerusalém. Vamos ler como ele achou Jerusalém? Neemias 2, capítulo 16. Melhor, 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Amado, amada, reedifica o muro em volta da tua alma. Busca a Jerusalém Santa, que é a igreja. Mas, por favor, a igreja que ama o Espírito Santo, a igreja que não diz apenas Deus, mas aceita Jesus e prega Jesus como o único e suficiente Salvador. A igreja que não tem o Espírito Santo não pode ser chamada de igreja. É um ajuntamento de homens que falam da palavra, mas não tem unção. É uma igreja fria, sem a presença do Espírito Santo, que faz o corpo saltitar, porque não consegue receber o Espírito Santo e não está cheio dele e o corpo, a carne não aguenta. Então, se você está no lugar errado, primeiro, busque o lugar certo. Se pregam doutrinas que vão contra a Bíblia, mesmo que bem argumentadas, foge. Fica não. Você pode ter aprendido muito da palavra, mas você está ficando frio. Você está ficando fria e não percebe? Só o Espírito Santo traz o calor de Deus à sua vida. Sem o Espírito Santo, não há fé, não há religião, não há milagre, não há Deus. Pode haver doutrinas, pode haver culto, mas não haverá Deus. Palavras frias e mortas não te levarão a Deus. Então, discirna o tempo, reconstrua o muro e busque a Nova Jerusalém, a cidade santa, a igreja verdadeira. Você a encontrará se buscar. E não fica preso ao lugar que você está, não. Fica não. Se você não sente unção nesse lugar, não é o lugar de Deus. Se é uma igreja fria, não tem a presença de Deus. Presta atenção no lugar que você está. Presta atenção.
e discerne o tempo, porque Jesus está às portas. Vai ser muito triste você pensar que vai ser arrebatado e ver muita gente ser arrebatada e ficar aqui. E você vai se perguntar: o que eu fiz de errado? Discerna o tempo. Discina o tempo. Vá para Jerusalém. Reedifica o teu muro. Não saia de Jerusalém. Permaneça no lugar que o Senhor te colocou, te deu discernimento, te mostrou. Mas se esse lugar não tem o Espírito Santo, Deus não te colocou. Pai, Filho e Espírito Santo. E só o Espírito Santo está na terra. Jesus está no trono. Deus está no trono. E de lá eles observam. Mas aqui na terra está só o Espírito Santo. Todo o poder de Deus se manifesta através dele. Toda a vontade do Pai e do Filho se manifesta através dele. Então, amado, então, amada, acorda. Reflete na vida que você está levando. Esquece de política, de economia. Vamos viver para Deus, porque o tempo está acabando. Creia você ou não, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está voltando. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre, eternamente, em o nome de Jesus. Amém.